Olá, paz do Senhor Jesus, para você ouvinte, para você que tem acompanhado o trabalho. Mais uma vez eu peço, se gostou, se está gostando do trabalho que está sendo realizado, inscreva no canal, curte o canal, para que você possa receber a notificação quando eu postar vídeos novos em nome de Jesus. E o trabalho que estou fazendo no momento é o resumo dos livros da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Salmos. Livro de Salmos, irmãos, ele tem algumas coisas interessantes que nós precisamos de sabermos, de aprendermos. O livro de Salmos é um dos livros mais lidos pelos cristãos, porque traz muitas orações, traz ali muito aprendizado em batalhas, tanto física quanto espiritual, através aí do rei Davi. Nós vamos trazer para nós algumas coisas, alguns conhecimentos que talvez passou despercebido e você não viu, em nome de Jesus. O primeiro aprendizado é sobre o autor do livro de Salmos. Nós geralmente dedicamos o livro de Salmos a Davi, falamos em Salmos de Davi, mas nós vamos aprendermos hoje que o livro de Salmos tem outros autores. Vamos aprender em nome de Jesus. Autor, principalmente Davi, ele foi um dos autores, talvez foi o maior autor do livro de Salmos, mas também inclui, no mínimo, mais 7 escritores. Então, além de Davi, 7 escritores. Então, mais ou menos, total de autores do livro de Salmos foram 8 pessoas. Moisés, Salomão, Asaf, Etá, Emã e os filhos de Core, e alguns salmos são anônimos. Então nós temos aí alguns autores e temos alguns livros de salmos que são anônimos, que não têm autores. A data que foi escrito foi em 1450 a 430 a.C. 1450 a 430 a.C. Por que um tempo tão grande? Porque inclui vários autores. Reuniu ali os pergaminhos de vários autores, unificando e fazendo o livro de Salmos, trazendo para nós o livro de Salmos. 1450 a 1430 a.C., devido aos números de autores e o período de tempo é grande. Todavia, a maioria foi escrita por volta do ano 1000 a.C. Então, a maior parte do livro de Salmo foi no ano 1000 a.C. Período, cerca de 1000 anos de Moisés até o retorno dos israelitas ao exílio babilônico. Então, o livro de Salmo, ele é muito extenso, o tempo é muito grande, e é por isso que ele é vasto em conhecimento, ele é vasto em disciplina, ele é vasto em fortalecimento, e é por isso que é um dos livros mais lidos na Bíblia, é o livro de Salmo. O título, a palavra Salmo significa louvores, um termo que reflete muito do conteúdo do livro. Salmo vem de uma palavra grega que significa uma canção cantada com acompanhamento de um instrumento de cordas. Quero repetir. Significa uma canção cantada com acompanhamento e com um instrumento de corda. Nós sabemos que o salmista Davi, ele tocava um instrumento que era a harpa, e com certeza referindo também a esse instrumento que Davi tocava em nome de Jesus. O título hebraico do livro significa canções de louvores. Então, Salmos significa canções de louvores. O livro de Salmo é o livro mais longo e inclui o capítulo mais longo da Bíblia, que é o capítulo 119. O capítulo 119 do livro de Salmos é um dos capítulos mais longos.
e é o livro também mais longo da Bíblia. E se nós prestarmos atenção, o livro de Salmo, na maioria das Bíblias, ele fica no centro da Bíblia, no meio da Bíblia certinho, dividindo a Bíblia aí em duas partes. Ele fica no centro da Bíblia, menos para as Bíblias de estudo que acrescentam outras folhas. Eu falei que é o mais longo, é o livro mais longo, incluindo o capítulo mais longo, que é o capítulo 119. O livro de Salmo é composto de 150 poemas feitos em forma de música. Então, são muitos autores, muitos músicos trouxeram aí canções, canções da harpas, incluindo aí, usando aí o livro de Salmos. Onde o livro de Salmo foi escrito, irmãos? Em lugares diversos, devido aos numerosos autores. Então não temos um local específico, porque andou anos e anos, então cada parte de Salmo foi escrito num determinado lugar. Para quem foi escrito? Para os israelitas. O livro de Salmos foi escrito para os israelitas. O livro de Salmos era usado como um inário no tempo durante o período do reinado, tanto para adoração pública como para a particular. As 5 divisões ao livro dos Salmos correspondem em ordem e pensamento de 5 livros de Moisés, em razão de haver vários que contribuíram para esta coleção em um longo período de tempo. Os Salmos, irmãos, cobrem quase toda a área de experiência humana e emoção, medo, confiança, raivas, compaixão, tristezas, alegria e oração. Louvores a Deus. Louvores a Deus majestoso do salmista. Davi escreveu a maioria dos seus salmos enquanto fugia de Saul e de seu exército. Vários salmos referem-se ao Messias de Deus, Jesus Cristo, sua vinda, morte e ressurreição. Aqui, Davi e outros autores já foram usados como profeta de Deus, já escrevendo para nós aqui, deixando escrito para nós que viria o Messias, que esse Messias era Jesus Cristo, que ele iria morrer, mas também iria ressuscitar dentre os mortos. Então, um livro muito interessante, é um livro de grande aprendizado, é o livro de Salmos. A palavra-chave do livro de Salmos, louvor, confiança. Estes 150 salmos abundam em louvor a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele fará ao povo de Deus. E continuamente recomendando confiar em Deus por sua proteção, seu amor e sua libertação. Então Deus, nós sabemos aqui que esse povo aqui do livro de Salmos, que eram os israelitas, eles passaram por uma libertação e eles guardaram esse dia da libertação. Mas quantas pessoas estão sendo libertadas todos os dias através da Bíblia Sagrada? Quantas pessoas estão sendo libertadas todos os dias com uma pregação, até mesmo em cima do livro de Salmos? Quantas pessoas que estão algemadas espiritualmente, estão presas espiritualmente e estão sendo libertadas todos os dias? Não libertada lá das mãos dos faraós do Egito, mas libertada espiritualmente. Então tem muitas pessoas que estão sendo libertadas espiritualmente a partir do momento que começa a conhecer a Bíblia. A Bíblia nos ensina que nós temos, nós devemos adorar somente a Deus e somente a Ele adorar. Então, quando nós passamos a conhecer a Bíblia, nós deixamos de lado a idolatria, que é imagens e santos levantados. Nós deixamos de lado a idolatrias modernas, que é adorações de homens e pastores e placa de igrejas, e passamos a adorar somente a Jesus. Adoramos somente o Rei dos Reis, não adoramos seres levantados. O Salmo 115 reflete muito bem isso, quando ali a condenação, a proibição de nós adorarmos imagem levantada, que está lá no Salmo 115. Eu não vou estar explicando todo o livro
para nós não tomarmos todo o tempo, e eu disse que eu ia fazer um resumo de cada livro. Mas cada livro da Bíblia é interessante, e cada livro da Bíblia traz para nós um vasto conhecimento para nossas vidas. Algumas pessoas estão perdidas, algumas pessoas estão doentes na fé, algumas pessoas estão até mesmo mortas na fé, porque não têm o hábito de ler a Bíblia Sagrada. A partir do momento que nós lermos a Bíblia Sagrada, a partir do momento que nós interagirmos com a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que muitas coisas que nós praticamos de modo religioso, ou religiosamente falando, né, está nos condenando e está condenando as nossas almas. Uma dessas coisas são imagens e seres levantados. Imagens feitas por mãos humanas. E a Bíblia fala para nós adorarmos um Deus. E o nosso Deus, ele não tem uma foto, uma imagem para nós expormos nas nossas paredes das nossas casas. E nem mesmo no templo onde nós adoramos. Nós adoramos um Deus espiritual. O nosso Deus que adoramos, ele não está morto, ele está vivo. Então, a partir do momento que nós abrimos nosso leque de conhecimento, nós vamos entender que o Deus que nós adoramos, ele é espiritual e ele é vivo. E a Bíblia nos proíbe de adorarmos outro tipo de deuses levantados. Então, a palavra-chave aí é confiar. Confiar em Deus por sua proteção, seu amor e sua libertação. O pecado é sempre rebelião contra Deus. O pecado sempre será punido. Uma vida consagrada à justiça ao pecado. Deus ama cada um de nós, está interessado em cada área das nossas vidas. Nós podemos nos aproximar de Deus como somos, com toda a nossa preocupação. Uma vida de louvor, uma vida de vitória. Podemos confiar em Deus, tanto em tempo de tristeza, como em tempos de alegria. Então podemos sempre nós confiarmos em Deus. É um dos maiores livros, irmão. Se eu aprofundar aqui, nós vamos trazer muitas histórias maravilhosas aqui, né? Como perseguições, como Davi, a perseguição, a luta que Davi sofreu dentro da sua própria família, as lutas que Davi sofreu com algum tipo de povo, a adoração de seres levantados, de imagens, né? As pessoas mudando o seu comportamento diante de Deus, né? Mas creio eu que se esse resumo que eu estou passando para os irmãos aqui, vai abrindo leques de conhecimento e criando nas pessoas o interesse de lermos a Bíblia. Aí nós perguntamos, por que ele é cristão? Aí nós temos a resposta, porque somos cristãos, porque somos seguidores de Cristo. E por que determinada religião trabalha dessa forma e os cristãos protestantes trabalham dessa forma? Porque nós trazemos as nossas vidas para dentro da Bíblia Sagrada. O que está dentro da Bíblia, nós ingerimos. E o que está fora da Bíblia, que é criação humana, que é criação religiosa, nós vomitamos. E é por isso que somos cristãos. E é por isso que eu convido cada um de vocês que está acompanhando, que tem assistido, que interesse pela Bíblia. Antes de você interessar pela igreja, antes de você interessar pela boca do pastor, que às vezes vai pregar bem, né, que vai pregar ali, vai falar no profundo e no escondido, que vai falar de uma forma diferente com você, você também possa interagir com a Bíblia, que é a boca de Deus. A Bíblia não pode ser mudada. A Bíblia não pode ser tirada e nem pode ser mudada. Porque a Bíblia é a boca de Deus. E quando nós interagimos com a boca de Deus, nós passamos a conhecermos verdadeiramente o nosso Deus. O embolso desse livro. Lá no Salmos 1, onde foi dividido, Salmos 1 até o 41. Livro 2, Salmos de 42 ao 72. O livro 3 de Salmos, do 73 ao 89. O livro 4 de Salmos, de 90 ao 106. E o livro 5 de Salmos, de 107 a 150. Então o livro ele é subdividido. Por mais que nós temos na nossa Bíblia só o livro de Salmos, mas de uma forma de questão de aprendizado, de questão de conhecimento,
o livro de Salmos, ele é subdividido. Amém, irmãos? Quero terminar aqui com oração em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, te louvo e te agradeço por cada vida, por cada participante. Coloco essa vida sobre as tuas mãos, para que seja abençoada e tocada em nome de Jesus. Gostou do trabalho? Inscreva no canal. Gostou do trabalho? Curta, comente e mande para um amigo, para alguém que vai interagir junto conosco nessa caminhada. Jesus abençoe a sua vida.